Saudações aí, todos os colegas aí do Facebook. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada coração. Vamos dar prosseguimento então à leitura da Palavra de Deus, esse projeto abençoado de leitura de toda a Santa Bíblia. Vamos juntos. Só para reforçar, nós lemos 40 dias, nós estamos lendo 3 capítulos por dia, 40 dias de leitura. Nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e aos Romanos. Nós já estamos mais da metade da Santa Bíblia em 40 dias, sem correr. Nós estamos lendo 3 capítulos por dia. Hoje, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou esticar um pouquinho mais, porque os capítulos são pequenininhos, para a gente adiantar um pouco a leitura da Santa Palavra de Deus. Também vai depender da complexidade do texto que a gente está lendo, que também não adianta colocar muita informação no coração de quem está acompanhando, não. Vamos num ritmo que dê para todo mundo entender. Certo? Você que está chegando agora no Facebook, você é meu convidado para acompanhar conosco a leitura da Palavra de Deus, ou ao vivo, ou aqui, esse vídeo vai, como todos os outros anteriores, estão gravados aqui na minha linha do tempo. Eu também estou salvando agora os vídeos e postando lá no YouTube também. Mas você fica convidado. Se você não puder acompanhar o vídeo ao vivo conosco, você vai acompanhar aqui, na linha do tempo. É importante que todos nós leiamos a Palavra de Deus, ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo. As palavras do Senhor Jesus estão se cumprindo. Nós já lemos aqui, as palavras do Senhor Jesus. Vocês que estão acompanhando, vocês sabem agora, porque Jesus falou. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, sinais no céu, sinais na terra, terremotos, guerras, e peste, como foi a Covid, e fome, e reino contra reino, e nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. Não tem como negar. Não tem como negar que os sinais que nós estamos vivenciando agora, nesse tempo, são os sinais da vinda do Senhor Jesus, são os derradeiros sinais para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vem ler a palavra de Deus conosco. Não é possível um homem passar pela vida inteirinha e não ter lido a Bíblia Sagrada pelo menos uma vez. Esse aqui é o único livro que tem o poder de livrar a nossa alma do fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. É o único livro que aponta o caminho que nós devemos andar e nos ensina como andar nesse caminho. Bom, enfim, eu não vou pregar aqui, não é nosso objetivo. Nosso objetivo é ler a Bíblia. Mas eu estou com o meu coração ansioso, preocupado com a minha salvação e com a salvação de todos vocês que estão acompanhando a leitura dessa palavra. Não vamos desistir, não vamos desfalecer, não. Vem para cá ler a Bíblia conosco. É de graça. Até o Facebook ou o YouTube já me ofereceram para mudar minha conta para uma conta profissional, que eu vou ganhar remuneração. Não quero nada disso. Eu não quero nada disso. Eu quero as vossas almas, a minha alma, para o reino de Deus. Vamos ler então a palavra de Deus, Vem, pega a sua Bíblia, chama o seu parente, o seu vizinho, o seu amigo. Tem um projeto só de leitura da Bíblia. Hoje que eu estou me estendendo mais um pouquinho. Mas vem ler a Bíblia. Pega o dicionário, coloca o dicionário do lado para você depois meditar naquelas palavrinhas que a gente não sabe. Não é feio
não saber. Nem todo mundo não tem como saber de tudo. Ninguém sabe tudo. O único que sabe todas as coisas é o Senhor Deus. Não é vergonha nenhuma não saber. Muito pelo contrário, a gente está aqui para aprender juntos, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Pega um dicionário, pede a orientação do Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, me ensina a Tua palavra. Me ensina a Tua palavra. Você vai ver que Jesus vai te ensinar tudo que está escrito aqui se você perseverar. Porque Ele é o maior interessado em que você saiba as coisas que estão escritas aqui. Vamos ler a palavra de Deus. Primeira epístola é do apóstolo São Paulo. Primeira epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, capítulo 1, prefácio, saudação e ação de graças. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. As dissensões na igreja de Corinto. Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século?
Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Graças a Deus. Capítulo 2, o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Vamos prosseguir. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer
o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Graças a Deus. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez,
O Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolos, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia. Os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, versículo 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. A vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. Versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhanças a mim e a Apolos, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque versículo 7, porque quem te diferença? Vamos ler novamente. Versículo 7. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais. Oxalá reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim, versículo 9, porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto,
a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vamos ler o capítulo 5 ainda. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Prestem atenção nesse capítulo. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Procura no dicionário. E fornicação tal... Vamos ler novamente. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Vou repetir, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Graças a Deus. Vamos parar aqui no capítulo 5. A partir de amanhã, se Deus nos permitir, vamos continuar a partir do capítulo 6. Vamos falar com Deus. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a quem pertence a honra, a glória e o louvor eternamente. Senhor da glória, Deus poderoso, eu te peço, meu Deus querido, nesta hora de oração, Senhor, que tu possas abrir agora a janela do céu para escutar o nosso clamor e a nossa oração sincera. Eu te agradeço, meu Deus, por esta palavra poderosa, maravilhosa que foi lida. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está acompanhando conosco, Senhor, a leitura da tua santa palavra. Meu Deus e meu Pai, que esta palavra possa encontrar repouso, meu Deus, boa terra no coração, na alma de cada pessoa, meu Deus, que está conosco lendo esta palavra. Na minha alma também, meu Deus, porque eu também preciso da tua palavra na minha vida. Graças a Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados. Muda, Senhor, os nossos corações, os nossos sentimentos. Meu Deus, que esta palavra possa produzir frutos de arrependimento, meu Deus, e frutos para a salvação eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, em nossas vidas, em nossos corações. Meu Deus, abençoa o nosso lar, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, cura as nossas enfermidades, resolve os nossos problemas insolúveis, repreende toda a obra do diabo que luta contra a nossa vida e contra a nossa fé, e nos dá a bênção maravilhosa do Teu Espírito Santo, Senhor. E a vitória em tudo é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor. Amém, amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando a leitura, né? Não se esqueçam de voltar atrás, está aqui na minha linha do tempo, todos os vídeos, desde o capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, para que você possa iniciar a leitura da Palavra de Deus. Nós começamos pelo Novo Testamento, mas assim que nós terminarmos, nós vamos voltar lá no Velho Testamento para continuar a leitura da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus repouse em cada coração.